Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um Beer for Devs, o nosso bate-papo em clima de happy hour, e o tema de hoje é desenvolvimento de aplicações nativas para a nuvem. Então prepara a sua cerveja e se liga aí! E antes de começarmos, que tal você participar do próximo programa? É muito simples, é só se inscrever no link que está aqui na descrição do vídeo. Aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber todos os conteúdos que a gente posta por aqui. Sem mais delongas, para começar o nosso assunto sobre desenvolvimento para a nuvem, os nossos convidados são Rafael Panazzo, coordenador de inovação em cloud da TOTOS; André Leite, especialista de infraestrutura da TOTOS; Giovanni Bassan, arquiteto de soluções da Amazon; e Daniel Story, arquiteto cloud da TOTOS e quem vai comandar o nosso assunto por aqui. Vai que é tua, Dani. Muito obrigado, Maurício. E a gente hoje vai falar de aplicações cloud native. Então, inicialmente, a gente acha interessante contextualizar um pouco desse conteúdo, contando um pouco da história de cloud computing. Então, eu vou dar um exemplo aqui que é meio familiar, mas eu acho interessante. Na empresa do meu pai, antigamente, há muito tempo atrás, os softwares que rodavam na empresa dele rodavam num servidor, num computador que ficava embaixo da mesa dele. E, eventualmente, exposto a todo tipo de situações, como calor, instabilidade da mesa e tal. Ele tinha que cuidar de muitas coisas, tinha que cuidar da máquina, tinha que cuidar dos softwares que rodavam dentro da máquina. E desse ponto onde as pessoas tinham softwares que rodavam nas suas instalações até o que a gente tem hoje em cloud computing, a gente teve uma evolução, tivemos outros modelos de execução de aplicações. E eu queria começar essa conversa com a galera aqui do Talk. Vamos conversar um pouco. No começo a gente tinha esse modelo mesmo, que era forte, que hoje a gente chama de on-premise. Não on-premise como o meu pai, que era um computador, né? Tem muitas empresas que têm toda uma estrutura, praticamente um data center dentro de casa, né? E aí, o que tinha de ruim nesse modelo que levou a gente para frente para modelos mais modernos como o de cloud? Como que a gente pode... Quais eram os problemas que a gente resolveu com o cloud que a gente tinha no começo? Acho que o primeiro ponto que é importante a gente colocar é a disponibilidade que a empresa do seu pai tinha rodando o software dele debaixo da mesa, né? Tirando todo o fato que ele tinha que cuidar de questões até extra a empresa dele, o core business da empresa dele, ele tinha que se preocupar também com energia elétrica, conectividade com a internet, até um sistema de refrigeração para o computador dele, coisas que hoje, no modelo que a gente conhece, são até meio absurdas a gente pensar algo nesse sentido, mas que na época faziam muito sentido as empresas se preocuparem. Só que aquilo ali não era o modelo principal de negócio da empresa, então aquilo ali acabava desprendendo um certo esforço e investimento das empresas em algo que não necessariamente gerava um lucro e gerava retorno para elas. Então, na verdade, você tem toda a razão, e na verdade não era nem meu pai que se preocupava, era eu, né? Porque é sempre, deu pau aqui no Windows, então tem todos esses problemas, né? Mas... fora que ficava muito difícil você administrar sua aplicação num único servidor, né? Você tinha que separar os processos, enfim, como que você vai colocar... Você tem, sei lá, 3, 4 aplicações, todas dentro do mesmo servidor, né? Você tinha que preocupar com isso também, né? Fora, deu um pau num disco, eu tenho que trocar, se preocupar com backup, monitoramento. Um ponto que eu acho engraçado, até pegando esse ponto da escalabilidade, colocar várias aplicações dentro do próprio servidor. A gente acha até que esse exemplo do Daniel parece mais familiar, arcaico, mas quando a gente fala da agilidade com grandes empresas, né, a gente demorava uns 3 meses só para colocar aquele servidor efetivamente no ar, né, colocar ele energizado dentro do rack, colocar toda rede. a parte de compra, né, até mesmo esperar comprar e receber o servidor, para esse servidor ficar pronto para receber a aplicação, demorava, sei lá, muito tempo, né? E depois, várias áreas. E depois que esse servidor estava finalmente no ar, entregando a aplicação que ele foi comprado para isso, depois de 1, 2 anos entrava a depreciação e aquilo ali já caía em desuso. Tinha que comprar o mais novo. Bom, mas então acho que a primeira coisa que a gente pensa quando a gente tem uma aplicação que está rodando nas nossas instalações é que a gente tem que tomar conta da máquina, e aí com todas as características físicas, como o pessoal citou, né? Eletricidade, ar-condicionado, todas essas coisas.
Então, o primeiro passo seria tirar essa máquina dali e colocar em outro lugar para alguém cuidar. Desculpa, isso vai ser cortado, certo? Então, o primeiro passo seria você pegar essa máquina, tirar das minhas instalações e colocar em um lugar para alguém cuidar dela para mim. E aí existiam novos modelos, né? Eu acho que antes disso até veio o modelo de virtualização, né? Que já ajudou bastante a fazer toda essa separação, né? Então você conseguia ter máquinas virtuais, que emular um sistema completo, um sistema operacional. Você consegue separar todas as aplicações dessas máquinas virtuais, mas ainda você tem toda a parte de hardware que você tem que manter, que isso não vai mudar. Né? De fato, trouxe uma otimização melhor para o uso do recurso computacional, mas que você tinha ali junto com você, né? Todas aquelas questões que são físicas, você ainda estava precisando prestar atenção e tomar conta, né? Mas o modelo de virtualização, ele por muito tempo, ele transformou bastante como a gente enxerga a computação e a entrega de recursos computacionais, né? A gente pode dizer, talvez, que toda a base do que a gente tem hoje como computação em nuvem nasceu da virtualização. E hoje a gente sabe que, na verdade, esse modelo está muito mais atual e avançado, mas a gente pode até dizer que tudo nasceu ali, né? Até pouco tempo atrás, tinha muitas empresas que simplesmente virtualizavam suas cargas de trabalho e diziam que estavam fazendo nuvem. Então, na verdade, hoje a gente sabe que isso é um pouco diferente, mas a gente pode dizer que foi uma evolução nesse sentido. Até olhando no ponto de vista da virtualização, depois a gente vai falar um pouco sobre usar melhor esse recurso, mas como o Panas colocou de uma forma legal, começou a utilizar efetivamente de uma forma talvez um pouco mais de densidade, colocar mais coisa dentro daquele servidor, que eu acho que o que mais pegava do ponto de vista de on-premises, ou mesmo indo para uma casa de um outro fornecedor, era que você sempre tinha que definir aquele hardware, aquele capacity, efetivamente, pelo topo. Normalmente né? você sempre errava nisso. Exato. Eu gastava E mais, assim, eu faltava, era aquele coeficiente de errava. medo mesmo, de falar, cara, será que vai dar? Então vamos colocar um pouco a mais. Então a virtualização começou a ajudar, talvez, a reutilizar ali de uma forma melhor o recurso ocioso, mas essa era uma coisa que perdia muito dinheiro. Né? Então, você está dizendo assim, eu estava dentro de casa, então eu tinha uma aplicação que ia rodar dentro da minha casa e eu precisava descobrir qual era o pico de utilização e comprar a quantidade de máquinas necessária para o pico. Exatamente. E a maior parte do tempo essas máquinas vão ficar ociosas, né? Exatamente. O que não é eficiente, certo? Exatamente. E aí o que acontecia no modelo pré-nuvem, a gente acabava tentando tirar proveito desse hardware da melhor forma, colocando um monte de aplicações lá dentro. Então você imagina um servidor com um sistema de e-mail, também com o site da empresa, com o RP, com sistemas internos. E a gente sabe que aquilo ali, com o ponto de vista de administração, aquilo ali é caótico, porque você tem patches de segurança para atualizar, patches do sistema operacional, as próprias aplicações que saem versões novas. Então, dificilmente você vai conseguir ter uma disponibilidade aceitável para os usuários finais num modelo como esse. E fora orquestrar a entrega disso tudo, né? Tipo, preciso de uma máquina pronta aqui, eu preciso de um chamado para uma área que vai, sei lá, outra área de rede, outra área que vai dar a máquina, o cara que vai colocar a máquina no data center, enfim. Isso aí é bem complicado. Então, assim, tem vários custos também operacionais, além dos custos físicos e os custos de depreciação, que o meu Panal citou, e os custos de mão de obra, porque você tem que manter o sistema operacional da máquina, atualização de antivírus, essas coisas, patch de segurança. E aí começou a ficar interessante que alguém cuidasse disso, né? Isso. Eu acho que aí entrou um pouco daquele momento na história que a gente viveu de colocation, aonde a gente olhou para o nosso workload ali on-premise e falou, nossa, eu não quero mais tomar conta de nada disso, eu não quero que alguém tropece no fio aqui do servidor dentro da minha empresa, então deixa eu pegar todo esse monte de lata que eu tenho aqui e colocar num lugar externo que vai me dar cabeamento, vai me dar acesso à internet, vai me dar segurança, vai me dar ar-condicionado como serviço, onde eu não preciso mais me preocupar com isso. E de fato foi uma evolução, né? De fato a gente vivenciou vários ganhos das empresas indo para esse modelo. E a gente até pode enxergar esse modelo hoje como um modelo mais antigo, mais tradicional, mas na época fez total sentido para as empresas. Sim, com certeza. Tá, mas o colocation ainda, basicamente, eu estava alugando uma máquina de algum fornecedor, e então eu estava pagando 24/7, né? Você estava alugando uma máquina, ou às vezes até o espaço. A isso, máquina é mais minha espaço. e eu alugo um Em espaço. alguns casos você tem o hardware, ou às vezes você tem o seu storage, e você aluga aquele espaço, aquele hardware que vai te dar energia, internet, rede. Bom, muitas vezes eles seguiam os mesmos processos que era quase on-premises, né? Então não tinha nem como reutilizar muito a mesma máquina, porque você não queria misturar o que cada cliente estava fazendo, já que ele estava
alugando aquele espaço para todos os clientes. Então, cada cliente tinha um processo de compra distinto e passava meio que só transferir o problema. Né? Cara, jogou o problema para outro lugar. Se você perdia o acesso numa máquina dessa, ou alguém ia ter que ir lá, ligar aquele console lá no data center, ou você ia até lá, né? Tipo, perdi a SSH na máquina. Putz, vou ter que ir até o data center. Isso já aconteceu comigo. E desse modelo de colocation, que é um modelo basicamente que a gente delegou um pouco de responsabilidades para algum fornecedor, daí a gente já consegue ver uma evolução que seria já a oferta que a gente chama hoje de Cloud Computing. Eu acredito que sim, eu acredito que foi evolução natural, mas no meio do caminho teve uma oferta que viveu por um tempo no mercado e as empresas começaram a adotar, que a gente pode dizer que foi um pouquinho do gosto do que a gente tem hoje como Cloud Computing, como a gente entende, mas que foi o que as empresas chamavam de VPS, o Virtual Private Server. Foi quando eu não tinha uma experiência de computação como serviço, mas ainda assim eu alugava, eu contratava um servidor virtual em algum provedor de serviço onde eu não tinha controle. Então, no final do dia, eu acessava um painel de autosserviço, até mesmo uma compra guiada, e eu tinha a contratação de um servidor, onde eu recebia as credenciais de acesso e lá eu fazia toda a gestão. A gente sabe que isso ainda é longe do que a gente tem hoje como experiência da infinidade de serviços que os providers hoje entregam para a gente, mas já era uma evolução enorme, perto de um pouco de tempo atrás, onde eu tinha que me preocupar com as máquinas físicas, seja na minha empresa ou seja até no colocation. Então isso trouxe um mindset completamente diferente para as empresas. Nesse modelo, você já estava ficando cada vez mais distante do hardware, né, de toda a parte física. Que no fim do dia é o que acaba entregando valor, né? Quanto mais você fica longe de toda essa parafernália física, mais alto nível fica, né, a sua utilização, o seu consumo, né? E aí o Panazzo falou bem, teve um modelo intermediário, mas ainda era um modelo que você pagava basicamente por máquina e pagava por mês, né? Você não pagava por uso, né? Você não tinha opção de pagar por consumo esporádico como em cloud. Aí veio a evolução de cloud, veio as ofertas de cloud e aí teve uma mudança, né, na oferta, né? E nos próprios serviços. Exato. Até falando um pouquinho da história da Amazon, que acaba sendo um pouco de pioneiro nessa área, foi interessante porque a coisa começou com um problema de negócio com um cliente, que era a Amazon.com efetivamente, e aí a Amazon Web Services, que na época nem era, né, lá para 2006, entendeu um pouco desse problema que era recorrente de você ter times dentro da própria Amazon.com que perdia muito tempo em provisionar database, né, servidores ali de computação, storage, né, e entender que muito disso era commodity realmente, né, todo mundo fazia da mesma forma. Então, entendeu que aquilo deveria ser uma forma padronizada, inclusive sendo a Amazon define até Cloud Computing como entregar esses recursos de TI, como computação, storage, etc., como serviços pela internet, de verdade. Né? E aí a gente viu que criando até APIs para você conseguir colocar de uma forma programática, né, seria até mais interessante. Aí começou a surgir isso aí, entendeu que aquilo, se funcionou com um negócio tão grande como a Amazon.com, poderia beneficiar tanto desenvolvedores como outros clientes aí pelo mercado. Bom, então essa oferta de cloud, ela acabou mudando a forma como a gente consome recurso computacional, porque a gente passou a consumir um modelo parecido com energia elétrica, né, que você liga, você está pagando, você desliga, você para de pagar. O que acabou sendo um apelo muito forte para empresas, principalmente porque elas usam esses recursos basicamente em horários pré-determinados e desligam, tem a chance de desligar esses recursos no fim de semana ou até de madrugada, e acabou sendo uma oferta economicamente mais viável, né? Então é o seguinte, pessoal, por enquanto é isso. No primeiro bloco a gente acabou contando um pouco dessa história de Cloud Computing, definindo um pouco o que seria esse conceito, e no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais do que são aplicações Cloud Native ou mais aderentes ao modelo Cloud. Fique com a gente.